volume do meu telefone. Olá, turma boa! Eu, Laura França, junto aqui com a Venícia Áquila e a nossa querida Eli, nessa noite de sexta-feira, estreando aqui o Elas com Ciro num novo horário. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meninas, desde já, muita gratidão, um beijo para vocês três aqui. Grata por estarem compondo comigo essa mesa, nesse encontro tão precioso que é para mim, que é para toda a nossa militância. Então, eu já mando um beijo para todo mundo que está chegando aí. Espero que vocês curtam muito essa nossa conversa hoje. E vamos lá, gente. Essa semana, vocês já sabem que o Elas com Ciro, a gente comenta os acontecimentos políticos da semana. E essa semana foi recheado, né, como sempre, de muitos acontecimentos, de muitas coisas, que fica sempre muito difícil da gente escolher um ou outro. Então, eu espero que vocês gostem aqui os temas que as meninas escolheram. E vamos lá. A gente tem algumas novidades hoje aqui, que a gente vai falando no decorrer do assunto. Então, já agradeci as meninas que estão aqui, já dei as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Vamos começar o nosso Elas com Ciro dessa sexta-feira, aqui, onde a gente teve um marco terrível essa semana. Nós estamos aqui é um registro que eu vou fazer e não tem como, acho que a gente passar em brancas nuvens, de solidariedade a todo mundo que perdeu aí um amigo, um familiar, por conta da Covid. Então, essas coisas a morte está muito mais perto da gente do que o que a gente imaginou e do que a gente viveu há um ano atrás, e isso é muito triste. Então, desde já, em nome de todo mundo que compõe o Elas com Ciro, de toda a nossa militância, de todo mundo que vem aqui no meu canal, eu quero deixar um abraço de solidariedade a todo mundo que está passando por esse momento difícil. E, em respeito a essas pessoas, nós vamos começar aqui essa semana com um assunto que a gente também não deve deixar passar, nem passar em branco, que foi os 3 anos da morte de Marielle, do assassinato de Marielle. E aí, quem nos traz esse assunto hoje aqui é a Venícia. Então, antes de começar, eu quero pedir a vocês para abrirem o microfone de vocês aí, só para a gente fazer um chamado da Marielle aqui. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, então, presente. Gente, é isso. Então, vamos lá, deixa eu passar a palavra para a Venícia agora, para a gente começar o nosso primeiro assunto da nossa tarde, da nossa noite. Manda aí ver para a gente, Marielle, 3 anos do assassinato. Então, boa noite para todo mundo, gente. Muito feliz de estar aqui de novo, né? Eu tô praticamente virando sócia, né? Tô toda hora aqui, só dá eu aqui. E, bom, quando foi sugerido, né, escolher um tema, geralmente eu sou a última a escolher e eu acabo sempre tangenciando os assuntos que são uma questão muito mais de notícia, né? Uma notícia, uma informação, do que, na verdade, um acontecimento, né? E é de praxe isso, que a minha cabeça ela está muito mais linkada com esse tipo de assunto do que com os assuntos políticos. Eu leio e meio que bloqueio, eu não fico pensando muito sobre aquilo, que é para não me enervar muito. Mas um assunto que me chamou muita atenção essa semana, então, foi os 3 anos do assassinato, né, da execução da Marielle. Uma mulher que até hoje, para ver a força que ela representa, a força dela, ela não é esquecida, e não só pela família e pelas pessoas que estão assim, envolvidas diretamente com a morte dela, mas também por todo mundo. O avião vai passar aqui, eu moro perto do aeroporto, é sempre esse problema. Até eu nem eu me escuto. E ela é uma pessoa que realmente, assim, de tu olhar a imagem dela, tu já sente a força que ela tinha. Ela realmente era uma potência, né? Eu fui assistir, então, né, o documentário aquele da Globoplay sobre ela. Eu não assisti inteiro ainda, mas ao assistir o documentário, eu vi muita informação que eu não tinha, porque muita coisa acaba se escapando, né? A gente lê as manchetes e acaba não se aprofundando muito.
vi muito a tristeza da esposa dela, né, da Mônica, e da família dela, a narrativa do momento do acontecimento, como todo mundo sentiu aquilo na hora que aconteceu, que eu acho que é no primeiro episódio, ou no segundo. Aquilo me tocou, assim, encheu meu olho d'água, comecei a chorar, mesmo sendo uma coisa já de 3 anos, né? Porque toda a humanidade por trás dessa execução fica um pouco apagada, né? Quando a gente só fica vendo a parte sensacional, que é a história, toda a história que tem por trás, e a gente meio que esquece como a família sentiu isso, como a moça, né, que era assessora dela, que estava dentro do carro e é a sobrevivente da execução, se sentiu naquele momento, né? Ela conta com detalhes como é que foi cada minuto antes de acontecer, né? E que ela saiu do carro, na verdade, achando que era um tiroteio tradicional do Rio de Janeiro. Ela, em nenhum momento, ela pensou que era uma execução, e sentindo muita dor dos estilhaços de vidro, né? Ela não vai atingida por nenhuma bala. Então, ela conta com muita emoção essa parte, que ela tenta sair do carro e não consegue, que o carro continuou andando, né? E a primeira coisa que ela fez foi puxar o freio de mão. Então, esses detalhes foram me arrepiando, porque eu fui imaginando toda a cena e pensando como é que uma coisa dessas acontece, e para ver como quem quer matar não avisa. Elas nem desconfiavam que isso ia acontecer. Tanto que ela não dava com segurança nem nada, era um motorista que estava junto, não era um segurança. Né? Então, assim, quem quer matar não fica avisando nem ameaçando, a pessoa vai e executa, que nem eles fizeram, né? E também outra parte que me surpreendeu muito foi a questão de toda a tramóia, né, que ficou por trás, para tentar incriminar aquele vereador, né, que tinha tido um desafeto com ela um pouco antes do acontecido, né, que conseguiram fazer uma trama e arranjar uma testemunha falsa para colocar a culpa nele, que agora eu não me lembro o nome dele, Adriano alguma coisa, não era Adriano, é um outro nome que agora eu não me lembro. Tu lembra, Elivane, o nome dele? Adriano da Nóbrega? Não. O que estava na Câmara com ela discutindo no dia do orgulho orgulho lésbico. Eu mandei a notícia para a Laura, depois ela vai botar ali a figura, tá? E então toda essa trama, então daí vem aquela história do que veio essa semana, que daí tu junta tudo, né? E a gente começa a pensar que poder paralelo ao do Estado é esse da milícia carioca, que ao mesmo tempo executa uma vereadora, né? Consegue fazer com que todo mundo que estava envolvido seja preso, mas não se sabe até agora por quê e quem foi que mandou. Que poder é esse? Que foi sendo destituído um delegado atrás do outro, um chefe de polícia atrás do outro, para não se chegar na verdade. Que poder é esse dessa milícia que está conseguindo intimidar pessoas que têm um alcance social, como o Felipe Neto essa semana? Só porque chamou o presidente de genocida, chamaram a Dilma e o Lula de coisa muito pior. De tudo que se pode imaginar. Genocida, quando tem gente que escuta, não sabe nem o que é genocida e fica se ofendendo. Tu não sabe o que é genocida, tu tá ofendido por quê? Né? Essa semana um me perguntou, o que é genocida então? Eu falei assim, vai procurar no dicionário, se você é vagabundo, eu não vou ficar te dizendo, não trabalho para ti. Vai procurar, tá entendendo? Pega um dicionário, abre e lê o que é genocida, daí tu vai entender, sabe? Então, é isso que eu tô dizendo, as pessoas... E daí vai para outro assunto, a gente tangencia outro assunto que é como esses 22% que ainda aprovam o governo Bolsonaro, que é o que as meninas vão falar depois, ainda não entenderam aquela ligação, o esquema todo. Condomínio, o assassino mora no mesmo condomínio da família Bolsonaro. No dia do assassinato da Marielle, um pouco antes, se interfonou para a casa do Bolsonaro. Esse cara interfonou para a casa do Bolsonaro. Toda a milícia envolvida com o Bolsonaro, homenageada pelo Bolsonaro, está envolvida na morte da Marielle e ela era desafeto dos filhos dele. Então, como que isso
não é perceptível para essas pessoas que ainda ficam denegrindo a imagem de uma mulher, porque eu já ouvi de bolsominion, amigo meu, mas essa mulher era envolvida com tráfico. Oi! Sabe? E a outra parte, assim, que eu quero destacar é como a gente chegou nesse ponto onde as mesmas pessoas que dizem que bandido bom é bandido morto defendem uma pessoa que está até aqui com a milícia, que está até aqui com o tráfico de drogas. Eles não são antidroga? Eles não são anti-bandido? Essa milícia que explora a favela, né? Essa milícia que usa o tráfico de droga para patrocinar voto, porque compra voto dentro das favelas com dinheiro da milícia. Então, onde chegou essa sociedade brasileira que acha que uma mulher que foi executada porque estava chegando em algum ponto, sim, alguma coisa, até hoje a gente não conseguiu descobrir onde estava chegando Marielle, o que tanto ela incomodou, a ponto da família Bolsonaro, provavelmente, né, a gente não pode afirmar, porque não tem prova, para a família Bolsonaro ou para os milicianos, já que querem separar, chegar a ponto de executar ela. E fazer tudo o que fizeram para esconder o real motivo. Então, aí a gente passa por toda essa questão também, que a gente está passando de censuramento, de crítica, né, ao governo Bolsonaro, os críticos sendo perseguidos. Hoje teve essa imagem aí, teve essa notícia daquele deputado ou senador do PT, qual é o nome dele? Que ele entrou dentro de uma delegacia junto com os manifestantes, né, porque ele tem imunidade parlamentar, o Pimenta, né? Foi Pimenta? Eu acho que foi o Pimenta. E disse, se vocês prenderem quem está falando isso, vocês vão ter que prender todo mundo, porque está todo mundo dizendo isso. Então, a ameaça à democracia, ela é velada, mas é real. E ela vem a galope desde a morte da Marielle. Então, eu acho que a Marielle, ela é um turn point, que a gente chama, né? Ela é um ponto onde eles não conseguiram controlar a situação, porque ela era incorruptível. Ali eles tiveram que eliminar ela pelo que ela sabia, ou por onde ela estava conseguindo chegar, né? E ali começa a se destrinchar toda a questão de censuramento que a gente está vendo agora, porque foi permitido. No momento em que não se chega na verdade de quem mandou matar ela, está se dando cada vez mais poder para essa milícia. Então, o poder paralelo é esse. A gente está com um poder paralelo muito forte, concorrendo com o Estado, e o judiciário parece que está vedando os olhos e dizendo que não quer ver. Então, como que a gente vai se manifestar, né? É a pergunta que não quer calar. A Marielle, ela vai continuar presente até a gente saber por que mataram ela e a gente conseguir tirar a milícia do poder, que é o que a gente está vivendo agora. É isso. Antes de eu passar para a Eli comentar, eu ainda não assisti esse documentário da Marielle, eu quero ver com urgência, inclusive, mas algumas coisas me chamaram a atenção, sabe, ver durante todo esse tempo. Recentemente eu vi, eu posso até confirmar os dados, mas que assim, a previsão de Marielle, de votos de que Marielle deveria ter, ou supostamente deveria ter, era para ela ter 4 mil votos, e ela se elegeu com 46 mil, salvo engano, esses números. Ou seja, ela ganhou uma expressividade, que incontrolável, entre aspas, para a milícia ali naquela região, sabe? Das conversas que a gente tem aqui com as meninas, que vem aqui no Elas mesmo, que moram nas comunidades lá do Rio. Então, você imaginar assim, que do nada aquela pessoa dali da comunidade foi eleita com aquela expressividade, né? E se ela já começou com 46 mil, tipo, para ela sair de vereadora e se tornar uma senadora, era muito rápido. E quem era o candidato a vereador, a senador ali que se sentiu ameaçado? Entendesse que podia perder e, tipo,
sabe? Então, quem será, né? quem será? Quem será? Né? Então, Quem que de será? fato, né? E fora isso, todas as outras coisas, porque ela tinha uma relação direta com a comunidade. Então, sim, eu acredito que muitas coisas, primeiro que ela sabia, porque ela era dali, ela vivia com aquilo, e outras coisas tantas que podem ter chegado de fato a ela, né? E Ela ia se candidatar a vice-governadora, né? isso, Era o que tá com o Freixo, né? Era o assunto era esse, que ela ia se candidatar a vice-governadora em 2018, né? E para e passo, eu penso ainda que o assassinato de Marielle é como um recado para as outras pessoas que estão ali, que foram diretamente envolvidas, do poder público, entendeu? Então, independente de quem quer que seja, o promotor, o juiz, o delegado, o desembargador, por mais armado que o cara possa andar, ou por mais que ele possa se precaver, num cenário desse de impunidade, né? Ou seja, depois que morreu, lascou. E aí não é só o cara, tem a família e tudo. Então, foi uma ameaça velada ou muito explícita, muito grande, foi uma demonstração de poder, eu acho. Entendesse? Assim, ó, quer fazer? Faz. Olha o destino dela. E aí vem o pior, que é o desdobramento, que é o que você falou. A gente vai continuar impune. Né? E tem todos aqueles outros assassinatos que aconteceram depois, né? Isso. Aquele que foi assassinado na Bahia, eu não sei os nomes. Adriano da Nóbrega. Da Nóbrega ou Lessa? Não me lembro agora. São as queimas de arquivo, né? E o outro, aquele que foi morto com um filho dentro, né, de casa, e na verdade deu como se ele tivesse tido um mal súbito, mas todo mundo sabe, ele estava prestes a revelar alguma coisa. Foi o mesmo. Era o ex-assessor, não era? Que eu me esqueci também o nome dele. Eu me esqueci. O celular dele, todo mundo procura o celular dele, né? Isso. Então, assim, ó, pensa como as pessoas morrem nessa história, né? Do nada, assim, elas aparecem. Tessé Farias, lá na cadeia, né? Teve um mal súbito e morreu. A esposa de Tessé Farias teve um mal súbito e morreu. Né? Todo mundo foi morrendo assim, vai morrendo. O irmão do Collor teve um tumor de cérebro fulminante, morreu de uma hora para outra. Então, assim, as pessoas que são ligadas com isso, e assim, e realmente o que me assusta é esses 22% que as gurias vão falar depois, que finge que não vê. Finge que não vê. Ou que água essa gente está tomando, que eu também quero tomar para ter esse tipo de alucinação. Deus me livre, eu não. Não, tô dizendo para alucinação, né? Quero essa aguardente para mim também, porque, gente, isso não é normal. Sabe? Tu fechar o olho para a realidade, assim, viver no mundo dos contos de fadas, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, não vou continuar falando, senão não tá. Então, mas deixa eu passar agora para Eli aqui, para Eli fazer o comentário sobre o assunto. Vai, Eli. Boa noite a todas e a todos, né? Sempre um prazer estar no Elas com Ciro, na liderança dessa mulher incrível que é a Laurinha, né? E com esse time maravilhoso de mulheres, a Venice e a Áquila, é sempre um prazer. Bom, né? A morte da Marielle, eu acho que ela mexe muito com a gente, né? Principalmente mulheres negras, nós mulheres negras, no mundo da política em si, sente assim a dor que a família passou. Eu acho que a perda, toda perda, ela é triste, né? Mas da forma como foi, choca mais ainda, né? Assim. Então, eu acredito que nesses 3 anos, né, da falta de Marielle, a gente deve pensar na trajetória dela, né? Nas sementes que ela deixou, né, do Instituto Marielle, né, que é muito importante nessa propagação da história, do não esquecimento da história dela, que eu acho que isso é muito importante. A morte dela é um afronto à democracia, e não somente a dela, como de muitos políticos, né, que foram mortos dentro da democracia, né, por questões político-partidárias, né, e fora outras coisas também. A Marielle, ela morreu, né, cumprindo aquilo que ela foi votada, né, porque ela vivia nas comunidades, ela conversava com as pessoas, né, ela lutava não somente para dentro ali do seu próprio grupo, mas para toda a comunidade, tanto para aqueles que votaram nela como para quem não votou, né, o trabalho dela era para a comunidade, e isso assusta muita gente, principalmente no lugar onde as milícias são muito fortes,
né? A gente sabe muito bem disso, é tanto esse momento que o Brasil ele está passando, mas acho que o que mais me chocou nisso é as pessoas falar sobre a morte dela na questão ideológica, sabe? Que é aquele Daniel Silveira, né, que pega em plena eleição de 2018, que quebra a placa dela, né, e tira foto e posta, e as pessoas acham aquilo totalmente natural, ou seja, naturalizam um absurdo, né, naturalizam a dor, né, brincam com a dor das pessoas, né, porque Marielle, ela tinha uma mãe, ela tinha uma esposa, tinha uma irmã, sobrinha, filha, não é? Então, mexe com a dor das pessoas, como a Vinícius bem colocou, o que ele falou de Dilma, né, quando Dilma teve o câncer, né, com o Lula também, ou seja, são coisas abomináveis, né, de falta de humanidade, né, na pessoa, e essa falta de humanidade, a gente sabe que ele parece que tem pavor à vida, né, não somente ele, como os filhos dele, porque é a prova do que ele está fazendo, né, a gestão dele na pandemia, no Brasil, né? Ou seja, é negação de vida, entendeu? É apego à morte, e que você fica, assim, desesperado, porque você vê a situação que o país se encontra, né? E você fica perguntando quando alguém vai agir, não é? Quando as pessoas vão agir. As pessoas têm medo de agir, claro, porque não tem vacina, não pode sair na rua para fazer alguma coisa, né? Mas existem locais que não estão querendo nem saber, estão fazendo algo, existem estratégias, né, juridicamente que a gente pode acessar, mas infelizmente, né, tem pessoas que não querem e a gente sabe quem são essas pessoas, né? Então, eu acredito que neste momento, né, relembrar esse 14 de março é muito doloroso, não só para a família, mas para todos nós, mas que a gente possa se apegar às ideias da Marielle, né, as sementes que ela deixou, né, lutar cada vez mais, né, por políticas sociais, políticas afirmativas, né, que visem a diminuição da desigualdade, cada vez mais a aceitação da sociedade plural, onde as pessoas são livres de pensamento, né, de gênero, enfim, de viver a sua identidade inteiramente, né, e não ser julgada, não ser punida e morta por isso, né. Eu acho que isso é muito importante para o futuro de país que a gente pretende ter, né? E a gente sabe muito bem que existem muitos deputados, senadores, né, que hoje andam com escoltas policiais, vereadores no Rio de Janeiro, porque não podem ter uma vida, né, mais simples, porque são sempre ameaçados, né? Agora eu não me recordo o nome da vereadora, inclusive do pessoal também, colega da Marielle, entrou também na questão da política junto com ela, que até teve uma filhinha agora, que agora eu me esqueci, ela é a líder da bancada do pessoal na Câmara dos Deputados, que inclusive ela está sendo bastante ameaçada, não é? E está andando com escolta policial. E ela deu um depoimento, né, num café da manhã na Folha de São Paulo, dizendo que ela sente falta, né, daquela vida simples, né? Ela teve que sair de casa, teve que morar em outro lugar, né? Depender da escolta armada, não poder sair com sua filha, né? Sempre estar ali acompanhada para ser protegida, né? Por ela estar fazendo o trabalho dela, né? Então, é muito difícil, né, ser político no Brasil, um político que faz a diferença, né, que busca, né, ser diferente, porque acaba passando por essas situações, infelizmente, né, mas que, para encerrar, porque senão eu vou falar demais, feito tu, Venice, mas que a gente se apegue a essas boas, as lutas, né, as vitórias que ela conquistou e continuar o legado dela. É isso, Laurinha, senão eu vou falar demais. A gente não fala demais, não, gente. É porque, assim, os assuntos são complexos, né? Às vezes não dá para a gente simplificar também, né? A gente não é bolsonarista, então a gente não consegue, né? Sim, Muitos pensamentos simplórios e verdade. tudo. E aí a Eu gente me vai. lembrei da deputada, Thalíria Peroni. Talíria, né? Quando você É, falou, eu ela. imaginei que foi, eu não tinha certeza, mas eu imaginei realmente que fosse ela. Mas a gente não fala demais, não, vocês fiquem à vontade. A gente tem um parâmetro aqui de tempo, mas a gente pode se estender aqui um pouco, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, é isso. Vê, você quer fazer algum complemento ainda no que a Eli falou, ou eu posso passar já para o próximo assunto? Não, pode passar para o próximo assunto. Tá ótimo. Vamos lá, então.
Gente, outro assunto que as meninas escolheram aqui essa semana, que as meninas já comentaram aqui, já puxaram o assunto, levantaram aqui o gancho, que foi a perda da popularidade do filho de Nabucodonosor, também conhecido como Satanário. Olha ali, eu falei certo, tá vendo? Aprendi. Pois é, a popularidade de Satanás essa semana deu uma caída aí, né? A gente já imaginava, Ciro já falava isso há algum tempo, a gente falou há algum tempo aqui, quando ele mantinha aqueles 30 e poucos por cento ali de aprovação e tudo, que estava relacionado com o auxílio emergencial, e que quanto mais a situação fosse se agravando, mais a popularidade dele ia caindo, né? Mais uma vez, Ciro Gomes acertou. E aí vamos escutar agora a Áquila para comentar sobre isso, sobre a popularidade aí do Satanário, filho de Nabucodonosor, que não é para ser chamado de genocida, né? Mas a gente chama porque é genocida mesmo, genocida, né? Vai, Áquila, manda aí para a gente. Não pode chamar de genocídio o presidente, né? Imagina. Não chame genocida de presidente, é isso mesmo. É uma ofensa, né? Imagina. Gente, é o seguinte, sempre que saem, né, novas pesquisas, a gente fica otimista, né? Será que a população, enfim, aquele núcleo, né, mais duro dele, abre os olhos? Será que eles estão conseguindo ver o desastre, a catástrofe que é esse governo? Né? Será que a inflação, será que o índice de desemprego, será que a fome, a miséria, será que tudo isso finalmente, né, abriu os olhos desse núcleo? Né? Então, eu particularmente fico sempre muito otimista. Eu achei bom esses resultados, né, que saíram agora do Datafolha, mas eu acho que poderia ser melhor, sinceramente. Né? A gente viu que o índice de bom a ótimo governo, ele ficou praticamente estacionado, ele foi de 31% em janeiro, e mesmo depois de batermos recordes em mortes dessa pandemia, o índice ainda está em 30%. Né? A reprovação, de fato, foi interessante, né? Aumentou um pouquinho, 44% já consideram que é muito péssimo esse governo, e com relação à condução da pandemia, de fato, os números são um pouco mais otimistas, né? Já 54% enxergam que ele é uma catástrofe, é péssima a condução da pandemia desse governo. A gente esperava um pouco mais, sinceramente. Eu não sei se o número de mortes ainda não está sendo suficiente para que esse núcleo bolsonarista enxergue que não dá mais para esse governo continuar. Não tem a menor condição da gente continuar com uma pessoa que simplesmente descredibiliza a ciência, que não tem o menor manejo, né, básico do básico, para poder lidar com o cronograma de vacinação, com os testes, com isolamentos. Daqui a pouquinho a Elivânia vai falar sobre mais um fato, né, que mais um ministro que sai, está chegando um novo, porque é aquela coisa, como diria uma filósofa contemporânea, Marilis Pereira Jorge, um abraço para Marilis, de tédio a gente não morre com esse governo, não dá, porque todo santo dia é uma coisa diferente, e nunca são notícias boas, nunca são. Então, assim, esse aumento, né, dessa rejeição é interessante, a gente fica otimista, mas a gente esperava um pouco mais, e espero que as pessoas passem a abrir os olhos. O que é que traz essa rejeição? Não é somente os números da pandemia, que para mim já seriam mais do que o suficiente, francamente falando, mas aí vem a perda do apoio nas redes sociais, você não vê mais aquele grupo, né, massivo nas redes sociais apoiando o Bolsonaro. Antigamente você não podia fazer uma publicação criticando esse governo, que você perdia sua conta, derrubavam suas contas, então ultimamente tem diminuído mais esse movimento, né? Então, ele tem perdido apoio nas redes sociais, a questão do auxílio emergencial, de fato, isso a gente já esperava, né, na verdade, que assim que acabasse o auxílio, muitas pessoas iriam abrir os olhos, né, e ver que realmente é uma catástrofe esse governo. A proposta do novo auxílio, nem de longe, né, fica próximo ao que estava sendo aplicado no ano passado, então é bem menor, o público que vai receber também vai ser bem mais restrito, e isso impacta, sim, a popularidade. Então, não há previsão de que o auxílio emergencial possa favorecer sua popularidade. Então, ou ele, enfim, não sei,
um milagre acontece. E esta criatura toma jeito na vida e muda essa postura durante essa pandemia, durante a condução, ou a expectativa é que despenque. Sinceramente, para mim, já teria despencado, né? Então, a gente vê aí a inflação aumentando cada vez mais, o que reflete diretamente naquele público que mais apoia, né, que é a classe média, né? Então, combustível, cesta básica, tudo isso não só afeta classe C e D, a classe média também é atingida e eles não acham bom, né? Não acham interessante. Mas com relação a quem é que ainda está apoiando esse governo, qual é o núcleo? Então, permanecem sendo os evangélicos, homens em sua grande maioria, empresários ainda continuam apoiando esse governo, e quem não aprova, a gente vê mulheres. Então, mulheres estão lá cada vez mais abrindo os olhos para esse governo, né? Pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos já estão com o pezinho atrás, e os mais ricos principalmente, para eles não é interessante esse governo, eles não estão ganhando nada com isso, fuga de capital, fuga de investimentos. Então, de fato, esse grupo aí, os mais ricos, não estão gostando desse governo. Vai ter impeachment? A gente espera, né, que tenha, mas infelizmente ele está lá, agarrado com o Centrão, não larga de jeito nenhum, né? Acho que a Elivânia vai comentar um pouquinho sobre essa quase crise que teve ali nessa troca de ministros, mas ele conseguiu segurar as pontas, sim. Eu vou passar a palavra para as meninas complementarem. É isso, eu ia falar isso, viu? Eu ia lembrar do perdão das dívidas, né, que tinha lá das igrejas evangélicas, aí foi 1 bilhão aí essa semana, né? Então isso aí dá um reforço a ele em relação ao apoio que ele tem desse grupo aí. A gente ainda tem um pouco do funcionalismo público, que ali, de certa forma, está amparado pelos militares, os militares do Exército, né, que estão compondo o governo, mas aquele congelamento também que teve aí nos gastos, que não vai permitir o aumento do funcionalismo, deu uma pancada nele, né? E aí o Centrão, a gente sabe, aqui, o Centrão não se vende, né? O Centrão se aluga. Então, eles já sinalizaram, acho que ele vai comentar sobre isso essa semana, em relação ao ministro, né, e tudo. Mas antes da gente passar para a mudança do ministro, deixa eu ouvir a Eli agora comentando o assunto aí não, na verdade é a Venice que vai comentar o assunto da Áquila. Vai, Venice, manda aí para a gente. Quando eu penso que é o que eu estava falando antes, né? Quando eu penso na aprovação dele, nas pessoas que ainda fecham os olhos para tudo que está acontecendo, 3 mil mortes, aqui em Porto Alegre essa semana teve uma passeata para abrir, gente, recorde de morte em Porto Alegre, não tem mais não tem onde botar a gente mais, as pessoas estão morrendo perto, assim, ó, todo dia eu fico sabendo de alguém conhecido meu que morreu. Então, chegou num ponto já, assim, que essas pessoas, para mim, elas são, como é que a gente chama? Zumbis. Não são pessoas racionais mais. Quem continua apoiando ele... Concordo, velho. O raciocínio já não completa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, um link errado. A lavagem cerebral foi algo assim, e eu digo pelo WhatsApp. Porque a minha sogra não adianta, a mulher não arreda o pé. E sabe o que acontece? Essas pessoas já é uma questão assim do link, né? Do link tá desligado. A pessoa ela parou de raciocinar. Ela só quer defender aquele orgulho político de quem ela decidiu eleger e foda-se o resto. Foda-se o mundo, acabou tudo, não quero nem saber. E aquilo que o Ciro diz, e também muitas outras pessoas dizem, todos esses shows que a gente vê ele dar, é para continuar inflamando essa parcela. Ele fala essas coisas, tipo, hoje ele falou, como é que ele disse? Ele falou uma coisa do gênero, agora eu já me esqueci, porque é tanta coisa que a gente não consegue lembrar. Foi o negócio da UTI, que ele disse, agora só se morre só por conta da Covid, nas UTIs e tal, isso. Né? Foi isso. É o discurso típico
que a população que está apoiando ele ainda quer escutar. Que nem o prefeito de Porto Alegre, que o Sebastião Melo, que essa semana disse que sempre cabe mais um no hospital. Gente, esse é o tipo de discurso, porque, claro, em Porto Alegre, o comércio, o shopping, tá tudo fechado, vai fazer 15 dias já que fechou tudo, só tem supermercado aberto e farmácia. E então o empresariado está em cima do governador, em cima do prefeito, e eles estão cedendo, né? Tanto que vão abrir até colégio com nesse momento, bandeira preta. Estão querendo abrir colégio. Então, a única coisa que me passa pela cabeça essas pessoas não raciocinam mais. O processo de lavagem cerebral foi muito intenso pelo WhatsApp. A gente sabe que é que nem comercial, né? Se tu repetir Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola toda hora, a pessoa vai ficar com vontade de tomar Coca-Cola. Então, é um negócio que né? Que nem aquele, acho que aquele filme é o Clube da Luta, né? Que tem sugestões no meio do filme que são, piscam, né? Elas piscam, e se tu não tá prestando atenção, tu não vê, que já tá te induzindo ao final, né? São, vamos dizer assim, como se fossem easter eggs, né, que eles chamam, né, largados no meio do filme, mas com coisas que piscam durante o filme. E é a mesma coisa esse processo das mensagens que circularam no WhatsApp, no Facebook, etc., com esse público fragilizado mentalmente. Para mim, são pessoas que têm um processo de interpretação da situação e de tudo, de texto, etc., muito fraco, né? São pessoas e daí isso vem a questão que não tem classe social, né? São pessoas fragilizadas na questão intelectual mesmo, que não tem nada a ver com questão financeira, porque a gente vê que gente de todas as classes sociais passando por isso, e elas absorveram isso mesmo, e ele continua falando para essas pessoas, e aí ele tem esse percentual de aprovação ainda grudada nele, porque estão escutando o que queriam dele. E para mim aí é que está a questão. Ele joga muito bem com isso, ele foi muito bem orientado pelo Steve Bannon, nesse sentido, né? De falar o que as pessoas querem ouvir. E aí é que tá. Para mim, esse núcleo duro dele não é um núcleo duro. Na verdade, é um núcleo cabeça mole que não. Não, e os números, eles apontam justamente isso, né? Não à toa, 55% dos que consideram ruim ou péssimo têm ensino superior, né? Então, são pessoas que, de fato, têm mais acesso à educação. Então, a gente volta, né, para aquela situação de sempre. Educação é fundamental. É fundamental. O processo de senso crítico, que eu acho que tanto falta, as pessoas desenvolverem o senso crítico, porque devem alguém diz assim, dá aqueles carteiraços com o livro, né? Ah, tá o livro. Gente, eu não quero saber de livro que vem com resposta pronta para mim. Eu quero ler livros que me ensinem a interpretar situações de fora. Eu não quero alguém me dando resposta das coisas. Eu não quero alguém que me entregue um livro dizendo como é que eu vou pensar. Eu quero um livro... porque se tu lê um livro sobre monarquia, aí tu vai ver que os países que têm monarquia... Eu vou dizer assim, mas gente, a pessoa escreveu o livro para te ler isso, exatamente isso. Tu que procurou essa referência bibliográfica com a resposta que tu queria ler. Agora eu quero ver tu pegar um livro que te ensina a ter senso crítico. Que daí qualquer coisa que tu lê, tu vai aprender a avaliar antes de absorver, né? Então, o problema dessas pessoas, na verdade, não foi se elas foram para uma escola particular, se elas foram para uma escola pública, não, elas não aprenderam a desenvolver um senso crítico, elas não têm senso crítico sobre o que elas recebem e absorvem. No sentido literal, não tem nem leitura de mensagem subliminar, nada, é literal, né? Então se está na internet é porque é verdade. É esse o princípio. Não tem Laurinha. Oi. Não, só sobre essa fala das meninas, eu queria destacar, né, porque a gente faz parte, tem que destacar, né, que o PDT está com o movimento dos cristãos trabalhistas, né, e é muito importante a criação do movimento, porque dialoga também com evangélicos, católicos, tá, ali, que são pessoas, né, que professam a fé, mas não se envolvem, não é, com esse desgoverno. Eu acredito, Akla, quando você falou assim da base, né, do governo e quando citou os evangélicos, você percebe que essa semana, né, o Silas Malafaia e outros pastores, eles foram lá
no Congresso, no Planalto. Depois disso, surgiram várias mensagens em grupos de WhatsApp, dizendo, vamos fazer um jejum nacional pelo nosso presidente, entendeu? Então, eles unem duas coisas. Todo mundo que é evangélico sabe a importância do jejum, mas existe uma diferença entre o jejum que o povo de Israel fazia, o jejum que nós fazemos, e para que serve o jejum, não é? Então, você pegar, né, e dizer que você vai jejuar por um cara que é genocida, deixar de comer, né? que é tão bom por causa daquele lixo. Não, assim, eu acredito que se você acredita no poder do jejum, eu acredito, assim, então faça, vale a pena, mas não nesse momento e para essa pessoa específica. Eu acredito que é melhor eu fazer um jejum para tirar ele de lá, né? Jesus faz a obra, tira esse homem daí. Né, tira. Que o resultado seja uma renúncia, quem sabe? Se me dissessem assim, ó, se tu fizer greve de fome, ele sai, eu parava de comer. Né? Então, muita gente do grupo evangélico que eles não têm acesso a muita educação como nós temos, então eles recebem os ensinamentos de pastores, de pessoas que eles pesquisam na internet. Então, eu conheço familiares, por exemplo, que pesquisam no YouTube uma coisa e mandam para o grupo da família, ó, gente, faz isso, que isso aqui vai dar certo. Aí eu chego e digo, eu sou sempre a chata da família, digo, isso não presta, isso não serve. A pessoa vai explicar, não é, porque aquilo não está certo e tal. Então, essas pessoas, se elas recebem, né, de autoridades, por exemplo, essa informação, imagine o pastor que você tem como autoridade, chega e diz, vamos fazer um jejum pelo Brasil, né, pelo governo. Então, as pessoas não juntam a realidade, não é? Elas acabam aderindo a isso e aceitando o fato, entre aspas, né, de que ele foi posto ali porque Deus quis que ele estivesse ali. Então, as pessoas carregam muito isso. Então, a gente tem todo um papel de desconstruir essa ideia nas pessoas. Veja, só para você ter uma ideia, eu participo de um grupo da igreja, depois que Fachin liberou Lula, dando todos os direitos a ele, foi uma enxurrada de vídeos. Lula fala contra a igreja. Lula vai acabar, vai destruir a igreja. Lula vai fechar as igrejas. Olha o que ele falou sobre Deus. Então, percebam, eles acabam colocando isso na cabeça dos irmãos. E tem muitas pessoas que não, por pesquisar, eles acabam acreditando. Entendeu? Então, é muito complicado quando você ainda tem a interferência desses pastores midiáticos, e não somente pastores, cantores também, entendeu? Você tem pastores, cantores até hoje que defendem. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa, eleitor de Bolsonaro. Aquela pessoa que votou em 2018 porque realmente acreditava que ele ia ser contra a corrupção, entendeu? Que ele ia ser, sei lá, uma alternativa meio maluca, né, para o país. Acho que Daciolo pensaria melhor do que ele, lá, né, com os maçons querendo destruir o Brasil. Só que existe aqueles, né, que mesmo diante de toda a negação da morte, né, de nenhum projeto de país que ele tem, não tem projeto econômico, não quer comprar vacina, não quer fazer nada para ajudar a população. E todo mundo sabe que a economia do país ela só vai se reestruturar com a vacina, porque as pessoas vão poder sair às ruas e comprar, não é? Então, e nenhuma empresa vai querer investir em um país onde a economia está desequilibrada, né? As empresas elas preferem sair, porque é assim que o capitalismo ele existe. O capitalismo não vai ter pena dos países, muito menos países, né, países como o nosso, subdesenvolvido. Eles não vão ter, eles querem lucro, eles vieram para cá para ter lucro, não tem lucro, eles saem. E isso interfere na nossa vivência, porque não vai ter emprego, né, não vai ter desenvolvimento da indústria, não vai ter. Então, tudo sofre, eles não pensam nisso, porque eles ideologizaram o vírus, minha gente. O vírus, e colocaram ideologia no vírus. Então, você teve evangélicos que foram fazer protesto há uma semana atrás, aqui, lá na Praça... Eita, Laurinha.
não, no governo do estado, no Palácio das Princesas, né, contra o fechamento das igrejas, traçando uma relação de que em Roma a igreja foi perseguida e eles estão querendo perseguir de novo. Gente, não tem nada a ver, não é perseguição, a gente está fechando as igrejas para salvar vidas e não para negar o seu direito religioso de professar a sua fé. Né, tá fechando para salvar vidas, mas isso tudo tem toda uma bancada por trás, né, como o próprio Clayton Collins aqui, que quer fazer a igreja serviço essencial. É você não pensar, onde nós estamos tendo uma média diária de 2.000 mortes, são vidas, sonhos perdidos, né, são entes queridos, né, e pessoas que nem você pode velar, não é? É chegar, fechar, né, o caixão e enterrar e acabou-se. Você nem pode ficar, nem pode viver o seu luto, né? Como antigamente. Então, é o que mexe muito com a gente. E as pessoas perderam o senso de humanidade, o senso de amor, de afeto, né? Diante de tudo isso. Enfim, desculpa o desabafo, é porque tem coisa que a pessoa não aguenta, não. É verdade. Ô, Eli, agora só me fala uma coisa. O pessoal que está nos assistindo e quer participar ou conhecer o grupo de cristãos trabalhistas, como é que deve fazer? Bom, nós temos um perfil, né, oficial no Twitter, que é o Cristãos Trabalhistas, né, e a gente tem, né, uma comissão, o Rodrigo daqui faz parte, o pastor Alexandre Gonçalves também, o pastor Cláudio também. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer o movimento, pode falar comigo lá no meu perfil no Twitter, com o pastor Alexandre, com o pastor Cláudio também, com o Rodrigo, e a gente vai te apresentar, te incluir também, né, para juntos, né, formularmos ideias, refletir sobre tudo isso. Boa, show de bola. Adoro iniciativas, né? A gente tem que apoiar, assim, as coisas bacanas, já não era sem tempo, né? A gente já conversou, desde aquela conversa muito bacana que a gente teve aqui, né, com essa turma de evangélicos e tudo, muito bacana, tá na hora. Foi quando mesmo. Laura me puxou para dentro da napista. Papista, vem papista ali, vem, né? Vamos construir. Vamos lá, embora. vamos dando seguimento aqui. Aquila ou Venice ainda querem comentar alguma coisa sobre a questão da popularidade, da queda da popularidade de Satanás, ou eu posso passar já para o nosso outro tema? Não, acho que já pode passar para outro tema, até porque um tema leva ao outro. Estão integrados, né? A gente vai ver essa troca de ministro, reflete na popularidade, a gente vai acabar voltando sempre para esse mesmo ponto. Bolsonaro. Pois é, né? Satanás. A gente queria aqui estar falando em projetos, a gente queria estar falando em coisas, né, construtivas, produtivas, discutindo ideias aqui para o nosso país. Imagine a Venice apresentando um projeto, a gente podendo discutir aqui como era que a gente botava em prática, construir, né, melhorar alguma coisa para todo mundo, enfim, mas enfim, a gente ainda está feito cachorro aqui correndo em volta do próprio rabo, que é discutindo né, o que mais nos dói hoje no país, porque tem resultados práticos muito trágicos. E vamos lá, a gente trocou essa semana aí de ministro, do sinistro pesadelo para o ministro que droga. Então, deixa eu escutar as meninas agora, aqui a respeito dessa troca aí, foi 6 por meia dúzia, chega, deu uma esperança, não foi quando ia ser aquela médica assim, mas acho que a gente está tão calejado, já que a gente fazia, essa daí, se ela for, ela não vai, não está vendo que essa mulher não vai, né, mas se ela fosse, seria tão bom e tal, mas a militância, né, brasileiro não tem um minuto de sossego. E aí, deixa eu ver, é a Eli que vai comentar para a gente aqui. Eli, conta aí para a gente sobre essa mudança aí do sinistro pesadelo para o sinistro que droga agora. Conta aí para a gente o que é isso. Pois é, como você disse, o brasileiro não tem um minuto de paz, né? Sempre há uma novidade para você. Por isso é importante que a gente cuide da nossa saúde mental, se aliene com músicas, filmes, séries, livros, o que você puder, sair um pouco, né? É importante a gente se informar,
nós também procurar essas alternativas, porque senão não tem saúde que fique fixa, né? Principalmente a mental. Bom, essa saída, né, Laurinha, ela chega num momento, num dos piores momentos da pandemia, eu acredito, né? Deixa eu tirar o óculos tá suando aqui junto comigo. É, ela se dá nesse momento, né, o pior momento da pandemia, né, onde a gente vê colapso nos hospitais públicos, não somente de Manaus, né, mas em várias partes do território brasileiro, já chegando aos 99%, né, de lotados, né, praticamente. Então, e a gente vê também que essa saída, né, ela se dá também pela pressão do Centrão e de aliados dele no Congresso, né, porque o Centrão não entrou nesse barco já furado de Bolsonaro à toa, né, ele está tentando consertar, vamos dizer, o barco em pleno naufrágio, né, naufrágio? Eu acho que eu me esqueci agora a palavra, naufrágio. Então, eles estão tentando, né, dar um jeitinho, e claro que o Ministério da Saúde, no momento, né, de todas as atenções que ele acaba tendo da sociedade, o Centrão está de olho nele, né? E a gente sabe que Pazuello, ele assumiu interinamente, né, voltando um pouco para a gente se contextualizar, né, de toda essa tragédia, né, ele substituiu interinamente, né, o Nelson Teich, né, que já tinha, que só ficou 29 dias, né, no governo, né, que também estava substituindo o Mandetta, né, que ficou em torno de um ano, né, um pouco mais de um ano ali, né, que foi o que começou com ele, né, a pandemia, e os dois, tanto o Mandetta como o Nelson Teich, eles saíram por discordância, né, das ideias do Planalto, não é? A questão da cloroquina, a questão do tratamento precoce, a questão do distanciamento, do uso de máscaras, né, que o governo federal, eles não queriam essa política, não é? E esses ministros que são médicos, né, que são dentro da área de saúde, têm um olhar diferenciado. Mesmo discordando de muita coisa do Mandetta, a gente precisa, né, pontuar isso, que ele, num pouco que ele teve à frente, ele conseguiu ali, né, tentar organizar, controlar, né, essa pandemia, né, no país, que estava, inclusive, na primeira leva, ainda não tinha muitas mortes, né, pela frente, não é? O sistema de saúde não estava tão cheio como está hoje, né, mas devido, né, à ausência, né, de administração, né, à ausência de orientações, a coisa ela não vai funcionar, né, igual uma empresa, né, se o administrador de empresas não souber organizar financeiramente as relações de trabalho, a empresa vai desandar, né, e da mesma forma é um país, né, aí dá vontade de dizer eu acho que é um ponto que a gente pode tocar com os bolsonaristas, é que com isso aqui, Bolsonaro ele acaba errando, porque ele não cumpre uma das promessas que ele fez na campanha, que era colocar pessoas técnicas, né, nos ministérios, né? Eu não sei fazer, então eu vou chamar quem sabe, né? E aí ele perde completamente esse discurso dele, porque ele não deixa ninguém trabalhar, né? A verdade é isso, não deixa ninguém trabalhar. Então, é uma boa estratégia de a gente, né, falar com o bolsonarista que o Bolsonaro não cumprir as promessas dele de campanha, e essa é uma delas, né? Então, esses dois ministros saem devido a isso, né, discordância, e entra o Pazuello, que é um general da ativa do Exército, né, a gente precisa deixar isso bem claro, ele é da ativa, né, um general da ativa, e ele chega interinamente, né, no Ministério, já ainda durante a gestão de Teich como secretário executivo, né, e Nelson sai, e ele fica interinamente sendo empossado, né, mesmo como titular da pasta, somente em setembro, né. E aí a tragédia já estava anunciada, né? Porque eu acho que de logística ele não entende, né? Se o Brasil entrar em guerra e depender da logística dele, amiga, ferrou, né? Acabou-se, né? Então, de logística ele não entende nada, porque até para mandar vacina ele mandou para o lugar errado, né? Então, é uma coisa, né, que você fica chocado, assim, né, com isso. Então, ele pega, né, durante a sua gestão, né, ficou marcado, né, pela falta de compra de vacinas e a lentidão, né, em adquirir vacinas, né,
foi um ministro que ele não entendeu, né, o problema do Brasil, de um país extremamente de proporções continentais, né, que depende de um sistema único de saúde, que precisa estar bem organizado para poder funcionar, né, e fora que o Brasil não funciona apenas nas grandes capitais, né, a gente tem o norte, né, a região nordeste e norte, principalmente o norte, que é uma questão muito ampla, né, de povos ribeirinhos, de indígenas que vivem afastados das grandes cidades, né, que precisam da vacina, né, então, e pior foi Manaus, eu acredito, né, porque o colapso de Manaus, de pessoas morrendo por falta de oxigênio, e o governo federal, sabendo da tragédia anunciada, não faz nada, não é, para organizar isso. Eu acho que uma das frases que mais me chocou, porque tudo choca nesse governo, né? É até um pouco anacrônico você dizer, né, o que choca agora, o que nos chocou antes, porque tudo choca, né? Então, foi aquela frase dele que ele disse, né? Para que sociedade, né? Essa angústia, nós somos o país, né, que produzimos vacina, ora, cidadão, veja bem, né? Tem pessoas que estão com fome em casa, não tem emprego, né? E está passando por necessidades e precisa do auxílio, que não tem, né? Precisa da vacina para ir em busca de trabalho. Então, é uma tragédia puramente anunciada, não é? E você percebe que o pior, assim, né? A gente sabe que os dois são da mesma laia. É Bolsonaro tentar proteger ele. Você percebe que o Bolsonaro tirou ele, mas está tentando protegê-lo, porque ele está com um processo aberto no STF por essa gestão dele, que é uma gestão, né, que ela é uma gestão declaradamente a favor da morte e não da vida, né? Porque se fosse da vida, a gente não tinha chegado nesse depósito de cepas que o Brasil se tornou um perigo para todo mundo, não é? Porque a gente tem essa cepa de Manaus e tem toda essa questão da vacinação, e somente, eu acredito, 12% da população, ou é 6%, que foi vacinado, né? Então, você percebe, poucas pessoas foram vacinadas, cepas aparecendo, é uma tragédia anunciada, né? E você tem a questão que não tem mais locais, você vê São Paulo, né? Os cemitérios praticamente estão tirando pessoas, né? Ou seja, é uma coisa que choca a gente, né? É uma coisa surreal que você fica praticamente, meu Deus do céu, o que está acontecendo, não é? E a gente sabe das pessoas que podem mudar essa realidade, né, trazer o impeachment desse presidente, né? Eu sei que o momento do país ele é complicado para a gente passar por um processo de impeachment, mas a gente não sabe qual outro caminho, né, a gente pode tomar, né, para barrar isso, não é? E eu fico muito me perguntando se ele vai deixar, né, se ele perder, porque eu espero que ele perca em 2022, deixar que a pessoa que ganha assuma o governo, né? E isso também preocupa para 2022, porque a corrida já começou, não é? A corrida de 2022 já começou, né? E toda essa mudança, né? Vamos comprar vacina, nossa arma agora é a vacina, né? Toda essa mudança de discurso usando máscara, né? É uma ovelha, mas é um lobo, né? Um lobo devorador, como nós crentes dissemos, é um lobo devorador. Ele está vestindo uma máscara, ele é uma máscara, né? Que ele está vestindo para enganar quem quer, né? Quem quer ser enganado por ele depois de tudo que ele mostrou em 2020, está mostrando agora em 2021, ser enganado por ele é quem quer, né? Então, o Pazuello, ele saiu de uma gestão marcada por lentidão de negociação, colapso de Manaus, não conseguiu, né, organizar o Plano Nacional de Vacinação, o Brasil que é líder, né, nessa questão da vacinação da sua população, sai com todo o cronograma todo desajustado, e quantas doses, né, vão ser compradas, enfim, nós temos muita luta, né, pela frente. E esse ministro que entrou agora, né, a médica não ficou porque, né, o cara vai perguntar se ela é a favor da cloroquina, se ela é a favor do lockdown, gente, só pergunta se a mulher quer trabalhar, e ela ainda teve coragem, né, de querer pegar um ministério que está totalmente destruído, não é? Além da imagem do ministério estar totalmente manchada, né, pelo Pazuello, pela gestão dele, né? Ainda tem a questão da compra de vacina, dos insumos, porque não é só de vacina que a gente precisa,
né? Você vê que até os kits, né, de intubação já estão faltando já, né? Então, é uma coisa muito complicada que nós estamos passando. E esse ministro que entrou agora, né, é um ministro que vai abraçar as ideias do Planalto, já abraçou, porque Bolsonaro não ia deixar uma pessoa que não fosse alinhada a ele ali no ministério, né? Isso me lembra muito uma entrevista que o Mandetta deu no jornal da CBN, no dia 15 de março, deixa eu ver aqui na minha anotação, isso, 15 de março, que ele disse que não adianta só trocar um ministro, o governo tem que trocar de atitude, né? Então, não adianta quem vai colocar, quem vai ser posto ali. Se o governo mudar a atitude, não vai adiantar de nada. E nós já estamos em plena pandemia com o 4º ministro da Saúde, né? Então, eu vou deixar as meninas falarem agora, senão eu vou me empolgar mais, mas é uma situação bastante, né, revoltante de como o nosso país ele está enfrentando. Meninas, agora é com vocês. A Eli é bastante, vocês sabem, né, que a pessoa que é deseducada, e aqui sou eu. As meninas são sempre muito elegantes e tudo, mas, assim, em outras palavras, o que o Mandetta estava com vontade de dizer é que não adianta trocar a roda da carroça se o burro que está puxando é o mesmo, né? Ou seja, não adianta trocar o ministro se o burro que está conduzindo ali a presidência é o mesmo, né? Com todo respeito aos burros, viu? Porque os burros não merecem ser xingados daquela desgraça, não. Então, deixa eu passar aqui para a Áquila para ela comentar essa fala da Eli. Vai, Áquila, manda. É preocupante, né? Mas, assim, é até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque também foi pauta da semana passada e continua sendo dessa, principalmente no núcleo petista, que diz, Bolsonaro agora resolveu mudar a postura, a visão dele com relação à pandemia, porque Lula está elegível. Gente, já muito antes de sair essa decisão com relação a Lula, Bolsonaro ele já vinha mudando a postura dele, mas não era porque ele sabia que Lula ia ser elegível, não, é por causa da popularidade dele que está despencando, é porque ele já sabia que Pazuello já estava na reta há muito tempo. Gente, Pazuello entrou e ele já estava cotado para sair, porque é um desastre aquele cara, e sempre foi. Eu lembro da live que a gente fez, assim que essa criatura apareceu, as primeiras falas dele, eu estava tão revoltada, né? E assim, ele já estava cotado para sair há muito tempo, mas não é porque Bolsonaro acha que ele era ruim, não, porque ele faz o que Bolsonaro manda. Inclusive o Queiroga, que entrou agora, ele não falou diferente. A agenda é do governo, a gente só executa, o ministro da Saúde apenas... Errado ele não está, não vou mentir, mas que ele não vai dar nenhuma opinião técnica, isso aí pode ter certeza absoluta, vai seguir. Então, Bolsonaro ele já vinha mudando um pouco essa visão da pandemia. Em que aspecto? As vacinas. Ele quer tirar o dele da reta, não é culpa minha, as vacinas, não é culpa do ministro, não é culpa de ninguém, não quiseram me vender, simples assim. Né, arruma 1001 desculpas, a gente não conseguiu, hoje mesmo, hoje não, vai lá sexta-feira, né? Nessa quinta-feira, ele já veio com essa fala de que, gente, me diz aí um país que está conduzindo bem a pandemia, aí a culpa é do Brasil, que troca de ministro de palma em palma, diga um país aí que está conduzindo bem, que está saindo bem. O Reino Unido. Tira o dele da reta. Eu digo, o Reino Unido, né, miserável. Todos são melhores que nós, todos. O meu amigo que está lá, ele tem 38 anos, hoje ele postou a foto tomando vacina, 38. Vai, Áquila. A gente morre de inveja. Bom, então, assim, o Queiroga ele vem justamente para isso, para dar continuidade a essa catástrofe. Mas... certo, vai estar aí com essa campanha de vacinação, enrolando, cozinhando galo cada vez mais. A gente sabe que não tem vacina, não tem planejamento, não tem nada. A gente viu o desastre que foi nos testes lá guardados, e o ministro Pazuello, que é especialista, né, em logística, não distribuiu esses testes, enfim. Aí a gente acha que com a vacinação iria ser diferente, não ia. Né? No caso da Ludmilla,
né, a Ludmila Rajá, a gente ficou com aquela pontinha de esperança, mas assim, sinceramente falando, não foi porque ela era contra a cloroquina, até porque o Queiroga, inclusive, ele é cardiologista, né, uma coisa boa, ele é contra a cloroquina também, ele já disse que azitromicina, ivermectina, ele não vai apostar nesses métodos, né, por ele ser médico há mais de 30 anos, ele tem uma consciência de que há efeitos colaterais gravíssimos com o uso irracional desses medicamentos. Então, pelo menos nesse aspecto, né, tá menos ruim. Aí você pensa, então o núcleo de Bolsonaro vai se sentir magoado. Não, eles não vão. Sabe o que eles vão dizer? Pelo menos ele agora aprendeu, ele está admitindo alguma coisa. Que bom que o presidente descobriu que esses não são tão bons assim. Eles nunca vão dizer que Bolsonaro estava errado. Nunca ele tentou fazer alguma coisa, né? Ele queria fazer alguma coisa. Exatamente, vão dizer isso. Mas também ninguém sabia que cloroquina não prestava, ninguém sabia. Bolsonaro foi o único que tentou nos salvar. Então vai ser sempre isso, né? Quando eu falei na questão como estremecida a relação do Centrão, acho que pelo menos de fora a gente achava isso, é justamente porque a Ludmila era um nome que foi apresentado, né, pelo Lira. Ele apresentou o nome dela, inclusive todos ali do Centrão já vinham elogiando muito bem ela, mas não é interessante para Bolsonaro, porque não só pelo fato dela não aprovar o tratamento precoce, que não existe, por sinal, mas porque tem uma questão, ela é contra o lockdown, ela é contra o isolamento social, e nisso o Queiroga, ele assina de carteirinha embaixo, essa ideia, né, de Bolsonaro de que lockdown é muito extremista, que isso não existe, que vai acabar com a economia, enfim. Então, nesse aspecto, realmente, a gente está muito ferrado, porque ele simplesmente vai assinar embaixo em tudo que Bolsonaro já vem dizendo. Então, gente, não é por causa de Lula, tá? Não é a popularidade. Tudo está ali nos números, tá? Então, não é por causa das mortes, não é porque a economia está ferrada, porque, sinceramente, esse homem é tão louco, esse presidente ele é tão louco, nem isso ele enxerga. Então, ele está só preocupado mesmo em se reeleger. É a corrida para 2022. É manter aquele núcleo dele ali, aqui, assim, ó, doutrinado. Então, tudo que agradar essa população, esse público, ele vai falar, ele vai fazer. E os ministros que ele colocar também não vai ser diferente. Não adianta. É isso, tem bastante dinheiro para comprar o Centrão, comprar o apoio do Centrão, né, que é quem vai, no final das contas, definir, ajudar na decisão de quem é que vai para o segundo turno lá na frente, né, é uma situação bem complexa, para variar, né, ser brasileiro não é fácil, a gente não tem um minuto de descanso. Deixa eu perguntar agora aqui, Eli ou Vê, vocês têm alguma coisa ainda a complementar, falar sobre esse assunto? Eu quero falar uma coisa rapidinho, que enquanto as gurias falavam, eu estava pensando, por isso que eu estava com a cabeça baixa, que eu estava fazendo umas anotações. Só para complementar ali, quando se falou da questão do número de mortes, né? Tem o Miguel Nicoleles, né? Que é aquele cientista, né? Ele essa semana também foi muito divulgado um vídeo dele, falando sobre a questão do número de mortos, né, e que não existe, que o sistema funerário também vai entrar em colapso, né, porque não existe espaço para essa quantidade de mortes que está tendo por dia. E tem uma questão ambiental e econômica relacionada com isso muito forte, que foi o que ele falou, que eu fiquei muito impressionada com o que ele disse, porque é um ponto de vista muito visionário. Eu adoro ponto de vista visionário, por isso que eu vou colocar aqui para quem não viu. Ele disse uma coisa muito importante, que essa quantidade, o sistema natural, o solo, com essa quantidade de corpos enterrados, vai gerar uma matéria orgânica diferenciada. Primeiro, uma matéria orgânica cheia de medicação, cheia de agente químico no corpo, né? Porque essas pessoas ficaram internadas, tomaram um monte de remédio. Segundo, com esse vírus, porque as pessoas estão sendo enterradas com o vírus, né? Tudo isso, na quantidade de corpos que está tendo, durante a decomposição, vai contaminar o lençol freático, porque durante a chuva, quando precipita, aquela água percola
E o material que está entrando em decomposição, ele entra nessa química, ele se mistura a essa água. Só que essa água ela não para ali, ela continua descendo até chegar ao lençol freático que está lá a vários metros de profundidade. O que vai acontecer? O lençol freático é o que gera água doce para a gente irrigar, é o que vem para o rio, é o que entra no ciclo d'água durante a precipitação, quando evapora, etc, etc. Vai ser despejado nos rios, vai ser despejado no mar, e essa água ela vai ser utilizada também para irrigação. Além do processo de irrigação, as plantas também vão ser contaminadas. Os países que importam commodities do Brasil, eles fazem testes muito rigorosos dos produtos que entram. Não entra qualquer porcaria que nem aqui. Aqui a gente recebe só o lixo, né, de fora. O produto que sai daqui, eles querem o que tem de melhor. O que isso vai gerar para a gente? Embargo do produto que vai ser exportado, de commodities, do agronegócio. O pessoal do agronegócio nem sabe onde está se metendo ao apoiar esse homem. Porque tem mais esse fator ainda. No futuro, vamos dizer, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, com essa quantidade, volume de corpos enterrados, contaminados com química e o próprio Covid, esses produtos vão estar totalmente contaminados quando forem ser produzidos. A gente vai comer. Aqui não existe teste para isso. Mas no exterior, a gente não vai vender. Então, é dois fatores. A gente vai estar consumindo o produto contaminado e o exterior não vai consumir da gente. Impacto na saúde continuado e impacto econômico com essa quantidade de mortes. Então, o buraco é muito mais embaixo. Embaixo mesmo, lá do lençol freático. Uau! Eu ainda não tinha, tinha visto ver essa matéria, já tinha me chamado, na verdade, a atenção em relação ao que a gente está produzindo aqui e como a gente está sendo visto, na verdade, no exterior, por conta das cepas que nós estamos produzindo, o que atualmente a gente já tem, que para mim já é desastroso, nesse sentido. A gente é um país onde nós somos os leprosos, né, da Idade Média em relação aos olhos do mundo, né? Ou seja, até que tudo isso seja controlado, boa parte das coisas que hoje ainda estão sendo compradas e exportadas, enquanto não houver um controle, né, eu não tinha nem feito toda essa trajetória que você trouxe agora, mas eu digo, vai chegar uma hora que lá fora não vão querer mais comprar as frutas, as verduras, as coisas, porque estão indo de um lugar contaminado, né? O negócio já vai pegar por aí. E pensando dentro desse contexto aí, né, o quão muito grave, né, o quão mais grave e a galera não está ligada mesmo, não. Eu acredito que não, né? Se aviso de cientista fosse levado a sério, a gente não estava tendo hoje 3.000 mortes por dia, né? Porque aquilo que o Aquila falou lá atrás, que depois ficaram ridicularizando ele, de 1 milhão de mortos, não sei o quê, a gente vai ter 1 milhão de mortos. A gente não vai ter lá atrás, mas a gente vai chegar agora. A gente vai chegar no Dia das Mães, agora, em maio, com 400.000 mortos, se é que não vai ter passado, né? Porque está, né, muito, muito grave, né? O descontrole está numa proporção tamanha. De verdade, assim, lógico, está todo mundo aqui com o coração partido, a gente fica com o coração partido, porque a gente quer fazer alguma coisa, a gente se sente muito impotente, né? A gente vive aqui nessa eterna discussão aqui, poxa, o que é que a gente pode fazer? A gente contribui aqui dessa forma nas discussões do Elas com Círio, na militância e tal, e tentando fazer alguma coisa, porque a gente, né, a nossa forma de contribuir ou de achar que procurar alternativas, procurar saídas para esse quadro tão horroroso, né, que está tão perto da gente, é a nossa vida, né, das nossos familiares, dos nossos amigos, né, diretamente impactada ali, os filhos, as crianças não podem ir para a escola, está tudo truncado. E sim, a gente tem que começar a responsabilizar cada vez mais e juntar A com B, identificar de quem é a responsabilidade ou a irresponsabilidade, né? Se em algum lugar do mundo não está sendo feito como deveria ser feito, poderia estar sendo feito aqui,
né? A gente não precisa copiar nada de ninguém, bastava a gente ter alguém inteligente o suficiente, né, com vontade o suficiente, com capacidade o suficiente para dizer, não, o resto do mundo eu não posso fazer nada, mas pelo meu país eu vou fazer alguma coisa. E é isso que a gente não tem visto, né? E é isso que a gente quer. Então, gente, é com essas palavras aqui, com essa indignação aqui, que a gente fecha o Elas com Ciro dessa semana. Eu quero agradecer muito a todo mundo que nos assistiu até agora. Gente, a gente tem um monte de ferramentas novas aqui, de recursos novos aqui no canal, a gente tem durante os programas. Quem puder contribuir, que o pessoal que é mais engajado aí com o YouTube, que entende a função do superchat, quem puder ativa o superchat, quem curte, compartilha, sabe, deixa o like, manda para os amigos, enfim, vamos ajudar a gente a crescer aqui, a crescer o canal, a crescer, porque o que a gente quer aqui não tem nenhuma estrela, sabe, a gente quer que a gente compartilhe esse espaço aqui, porque a gente quer que esses nossos pensamentos, essa nossa luta, ela seja ampliada, que chegue ao maior número de pessoas possível, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas compreendam o que a gente está dizendo aqui. Quando eu junto aqui a Venice, a Eli, a Áquila, a Elza, a Tabata, a todo mundo que vem aqui, que são pessoas de linguagens diferentes, de formações diferentes, de falas diferentes, eu digo que a riqueza, e de fato é a nossa riqueza aqui do programa é esse, a intenção é essa, que o que a gente trata aqui seja entendido por todas as pessoas, né? Então, eu falo a mesma coisa de um jeito, as meninas, a gente fala sobre o mesmo assunto, mas é o que a gente quer, é isso. Então, gente, eu quero agradecer demais, Venice, Áquila e Eli, por mais essa semana aqui juntas, né? Vamos ter fé que a gente vai vencer isso, a gente vai, né, no futuro, eu espero que muito breve a gente possa se encontrar, a gente possa se abraçar pessoalmente, que a gente possa olhar para trás e dizer assim, minha gente, vocês lembram quando a gente estava vivendo aquilo na pandemia, o quão horroroso foi e o quão bom está sendo agora, né? A gente tem que lidar com esperança, em dias melhores, num futuro melhor. Então, eu comecei aqui o programa destinando, né, desejando a solidariedade às famílias que perderam parentes, familiares, aí amigos, né, e quero terminar esse encontro de hoje desejando esperança em dias melhores, né? Então, um beijo para todo mundo que nos assistiu até agora. Fiquem com Deus. Meninas, um beijaço. Gratíssima mais uma vez pela presença de todas vocês aqui comigo. É um beijo, prazer, gente. Laurinha. Prazer Tchau, é meu, gente. Tchau, tchau.